Olá, bem-vindas e bem-vindos à disciplina de Procedimentos em Microbiologia Clínica, coordenada pelo professor Dr. Felipe Tuon. Meu nome é Victoria Stadler e hoje eu fiquei encarregada em passar a vocês a metodologia de Time Kill Curve, ou, ao pé da letra, curva de tempo-morte. Então, a ideia aqui é passar para vocês um pouco sobre essa metodologia, a fim que no fim da aula vocês possam entendê-la e futuramente replicar essa metodologia em seus laboratórios, tá bom? Então, pessoal, antes de começar a nossa aula, só queria mostrar a vocês como ela foi estruturada. Então, eu dividi em alguns blocos, sendo esses blocos a introdução, né? Então, antes da gente falar propriamente da Time Kill, falar da testagem e suscetibilidade dos agentes antimicrobianos, né? Nosso panorama, bem como a importância dessas testagens, né, como que isso também se aplica na nossa realidade, né, na prática clínica, essa transposição da bancada para a prática clínica. Depois o método de Time Kill Curve, propriamente dito, né, então a ideia é fazer um passo a passo, a fim que vocês possam entender e depois replicar, e nesse passo a passo passar algumas dicas, né, essas dicas de quem já fez, já errou, já acertou, então para facilitar e quando for refazer esse teste, enfim. Posteriormente, a ideia é passar como seria a interpretação desses resultados, né, quando que eu vou ter um efeito antagonista, um efeito sinérgico, né, então ver como é que é isso na prática. Posteriormente, as considerações finais, né, o que seria depois que eu tenho os resultados em mãos, como é que funcionaria, e por fim, um espaço para dúvidas. E vou deixar meu e-mail caso venha surgir alguma dúvida posteriormente, for replicar isso no laboratório se surgir uma dúvida, tá bom? Então eu espero poder estar passando isso durante a aula, beleza? A gente falar tanto de Time Kill Curve quanto outras análises, a gente precisa falar de alguns guidelines, né, que avaliam a suscetibilidade aos antimicrobianos. Então nós temos o CLSI, o EUCAST, o BRCAST, então respectivamente comitês da América do Norte, da Europa e o mais recente que é o Comitê Brasileiro, né? Então eles são guidelines muito importantes para serem seguidos na prática clínica, a fim, né, de estar sempre atualizando e buscando qual a melhor tratativa, qual a melhor conduta a se ter, né, perante situações clínicas ao uso do seu agente antimicrobiano, tá bom? Para a gente dar início na sala, a gente precisa falar de alguns conceitos dentro da análise de suscetibilidade aos microbianos. Então, dois conceitos que devemos ter em mente, o primeiro deles é a MIC, ou seja, a concentração inibitória mínima, que é a quantidade mínima necessária do meu agente antimicrobiano que limite o crescimento ou a proliferação do meu micro-organismo em questão naquele agente antimicrobiano, né? Então, é o momento onde a concentração do meu agente mantém a proliferação do micro-organismo estático. Esse conceito da MIC é diferente do nosso conceito da concentração bactericida ou fungicida mínima, que é onde eu tenho a concentração mínima necessária para que haja a morte do nosso micro-organismo em questão, frente a um agente antimicrobiano a ser testado. Então, esses conceitos, esses valores são muito importantes nos nossos guidelines, que eu falei anteriormente, porque eles são constantemente atualizados e devem ser constantemente consultados para que haja uma conduta clínica mais adequada e um melhor desfecho. Então, pessoal, para a gente fazer a análise de suscetibilidade dos antimicrobianos nos laboratórios de microbiologia clínica, nós podemos utilizar alguns métodos. Então, o primeiro dos métodos pode ser o de disco de fusão em água, como nessa imagem, com discos impregnados com diferentes agentes antimicrobianos e a formação ou não de halos, e isso vai caber interpretação ao microbiologista. Posteriormente, nós também temos o teste gradiente, ou E-teste, que é uma derivação desse teste do disco de fusão em água, mas a diferença é que nesse método nós temos uma fita com um gradiente, né, então decrescente de concentrações do seu agente antimicrobiano, onde eu vou poder ter o ponto de corte, né, a concentração inibitória mínima. E também temos métodos automatizados, onde também ele vai nos passar as concentrações inibitórias mínimas de vários agentes antimicrobianos de uma só vez, para ser em avaliação. Claro que todos esses resultados desses métodos devem ser interpretados com rigor dentro daqueles guidelines que foram falados anteriormente.
Ainda dentro da análise de suscetibilidade aos antimicrobianos, nós devemos destacar o método de diluição em caldo, que é o método precursor às metodologias que eu apresentei anteriormente. Então, dentro dos métodos de diluição, nós temos a microdiluição e a macrodiluição. Então, a microdiluição, como vocês podem ver nesta imagem aqui, é conduzida numa placa estéreo de 96 poços em fundo U, ao passo que a macrodiluição é desenvolvida em tubos de vidro, também estéreis, com volume maior de caldo para desenvolvimento do seu micro-organismo, certo? A diferença aqui é que quando a gente faz macrodiluição, nós conseguimos testar somente um agente antimicrobiano por vez, ao passo que na microplaca a gente pode testar vários agentes de uma vez. Mas o que essas metodologias nos trazem de informação? Em ambos os cenários, né, de micro, macrodiluição, a gente consegue avaliar as diferentes concentrações, vocês podem ver aqui, do seu agente antimicrobiano. Então, através dessa análise, a gente consegue definir o ponto de corte, seja ele a MIC ou a MBC, MFC. Além disso, esses tipos de diluição, micro e macro, elas te abrem um leque para outros dois tipos de análise, que é o checkerboard e a time kill curve. Bom, gente, partindo da macro e da micro diluição, então, nós conseguimos estender para metodologias de time kill curve e a metodologia de checkerboard. Então, uma diferença já de cara dessas metodologias é que na time kill curve nós utilizamos a macrodiluição, enquanto na metodologia de checkerboard nós utilizamos a microdiluição em placa, certo? O que essas metodologias têm em comum é que elas conseguem avaliar efeitos sinérgicos ou a não interação dos agentes antimicrobianos ou até efeitos antagônicos, certo? Mas o checkerboard, que aqui ao pé da letra seria um tabuleiro de xadrez, tabuleiro de damas, ele te dá os pontos de corte, né, e as suas devidas interpretações conforme a concentração dos agentes antimicrobianos que você quer avaliar. Então você avalia diversas concentrações, diversas misturas dentro dessa microplaca. Ao passo que no time kill curve eu consigo avaliar na macrodiluição também as diferentes concentrações do agente antimicrobiano ou dos agentes, né? Só que a grande vantagem da time kill curve é que além dela te dar esses cenários A, B ou C aqui, né, sinérgico, ou a não interação, ou antagonista, é que ela te dá a dinâmica, a cinética de como funciona ou não o seu agente antimicrobiano, ou os seus agentes. Então, te dá mais dados até que checkerboard. A única desvantagem é que é uma metodologia mais trabalhosa. Chegamos até aqui e a pergunta que fica: por que testar? Por que usar todas essas metodologias que já foram faladas? Por que fazer essa avaliação? Então, além de buscar, né, uma opção terapêutica para um paciente, né, a gente deve pensar ali também nos guidelines, nas questões de epidemiologia, nas questões de perfis de cada local, seja a nível do hospital, seja a nível regional, a nível de país. Então, a gente tem que pensar em alguns pontos também de por que ter essas respostas, né? Então, a gente vem observando ano a ano o aumento na resistência aos agentes antimicrobianos, né? Então a gente vem vendo cada vez mais bactérias resistentes, cada vez mais fungos resistentes, né? Tudo isso são questões a serem consideradas na hora de escolher o seu agente antimicrobiano. Então, ao passo que também vem surgindo resistência dos organismos, vem surgindo com menor parcela novos agentes antimicrobianos, né? Então, já que a gente tem uma opção não tão crescente assim, a gente deve considerar novas análises com esses métodos para poder estar interpretando com parcimônia e fazer um uso racional dos nossos novos agentes, bem como os antigos, né? Então, por isso, justifica-se usar metodologias como a time kill curve, né? Para a gente poder estar fazendo combinações adequadas, em doses adequadas, né? Concentrações adequadas, e aí entra todo um contexto de stewardship, né? Para poder estar poupando, poder estar evitando um colapso lá para frente dos nossos agentes antimicrobianos, né?
Visto isso, a gente também tem que considerar alguns pontos, né? A avaliação de potenciais problemas, então considerar a natureza da nossa droga, considerar as naturezas clínicas, né? E transpor a questão da bancada para a prática clínica, né? A gente sabe que na bancada tem uma questão de ser um ambiente ideal para o micro-organismo, tá tudo a favor dele, e a gente sabe que na clínica não é bem assim, né? Tem questões de como mensurar também esse agente antimicrobiano, o sítio de ação, entre tantas outras variáveis. Então, vários pontos a serem considerados. Chegamos então ao ponto da aula, que é justamente falar da metodologia em si da Time Kill Curve, ou TKC, ou em português, curva tempo-morte. Então, o grande trunfo dessa metodologia é que ela revela a dinâmica, a cinética do seu agente antimicrobiano, conforme a concentração e conforme a sua cepa a ser testada, né? Então, é uma metodologia que ela é principalmente usada para avaliar um novo agente ou a combinação de agentes, né? Então, a TKC, ela é uma boa ferramenta para obter informações sobre a interação dinâmica entre o seu agente antimicrobiano de escolha e a sua cepa. E, além disso, é uma metodologia que ela mostra o efeito tempo dependente e concentração dependente do agente e da cepa do seu micro-organismo. Então, isso só enriquece e te traz mais dados. Então, a gente fala de agentes e tudo mais. Então, quais seriam esses agentes? Podem ser antibióticos, antifúngicos, extratos naturais, nanopartículas, entre tantos outros. Então, a Time Kill Curve é uma metodologia que, ao a gente procurar, né, fazer uma pesquisa no PubMed, no Google Acadêmico, a gente percebe que é um tipo de método que vem crescendo em número de publicações ao longo dos anos. Então, mostra-se uma metodologia cada vez mais aplicável no mundo da microbiologia. Isso porque é um método que ele é super versátil, mas tem um outro ponto que eu gostaria de destacar porque vem aumentando essa demanda. Sabe-se que, né, brincadeiras à parte, que a demanda por antibióticos e antifúngicos está cada vez maior e os organismos vão se tornando cada vez mais resistentes. Então, entender melhor a dinâmica e a cinética dos agentes antimicrobianos que nós já temos para poder otimizá-los e também poder poupar os novos agentes é essencial. A Time Kill Curve é uma metodologia que ela é encontrada, indexada no CLSI, no Guideline CLSI, dentro desse capítulo M26A, que é onde são encontrados métodos para determinação de atividade antimicrobiana, né, dos agentes. Então, vocês podem facilmente encontrar dentro desse guideline. Mas e a Time Kill Curve? Para que ela serve, né? Além do que eu falei dela na apresentação, mas ela é uma metodologia que busca avaliar as nossas drogas, né, seja antibióticos, antifúngicos, extratos naturais, nanopartículas, enfim, todas essas substâncias que aparentemente possuem potencial antimicrobiano, né, se já não são conhecidos os que possam vir a ter, né, então ela já é uma metodologia que já te dá uma boa parcela aí de conhecimento. Além disso, é uma metodologia que ela te permite avaliar diferentes cepas microbianas, sejam cepas padrão, cepas de interesse clínico, cepas ambientais, enfim, dentre tantas possibilidades que a gente tem. E, além disso, vários artigos, principalmente de revisão, eles dizem que a Time Kill Curve é a metodologia que apresenta melhor correlação com a cura, mas não é uma realidade conduzir um experimento desse no laboratório. Mas num ambiente, né, numa situação ideal, a gente conseguiria avaliar vários pontos, né, muitos deles críticos na hora da escolha do seu agente antimicrobiano, na hora de escolher a dose, enfim, entre vários tantos outros pontos que devem ser, né, mensurados. Só para ter uma ideia do potencial que essa metodologia nos dá, né, de resposta principalmente, então aqui um apanhado de alguns artigos, mas a gente encontra vários outros, mas só para vocês terem uma ideia, então em revistas bem conceituadas também, então é uma metodologia, por exemplo, aqui na primeira imagem, consegue avaliar a combinação de fosfonicina com alguns outros antimicrobianos contra cepas bacterianas gram-negativas,
também o uso da daptomicina para tratamento de bacteremia causada por Enterococcus faecium. Outro muito interessante que utiliza o shiitake, né, um cogumelo tão comum na culinária. Então avalia qual seria a concentração inibitória mínima junto com a time kill curve para evitar, né, para avaliar contra patógenos da cavidade oral. E por último, ali, a comparação in vitro de equinocandinas contra diversas cepas ali de espécies de cândida, né, pela time kill curve também. E é uma metodologia, se a gente for pensar, a gente fala muito de antibiótico, mas pensando no cenário aqui de fungo, pensar em antifúngicos agora com o aumento de uma Candida auris, por exemplo, então dá uma importância e uma relevância muito grande. Dentro, então, das interpretações que a gente pode levantar utilizando a time kill curve, são alguns efeitos do seu agente antimicrobiano, esses efeitos que podem ser indiferentes, então tem uma ação inerte no seu micro-organismo testado, naquela concentração testada, por exemplo, efeitos antagônicos, ou seja, efeitos que são ainda piores, por exemplo, utilizar 2 antibióticos, no fim que às vezes é pior utilizar 2 do que utilizar um separadamente, ou efeitos sinérgicos, que quando, vamos dizer assim, somam forças dos antibióticos utilizados, uma situação, né? Então, ceftazidime, avibactam é uma situação que nós temos um efeito sinérgico, beleza? Além disso, a gente tem a questão que esse método ele consegue compreender possíveis cenários de tolerância, resistência do micro-organismo a determinada condição, né, que seja a condição de concentração, a condição de tempo. Então, nesse cenário, a gente provavelmente consegue achar a falha terapêutica, né? Às vezes uma questão de tempo de meia-vida, um momento de redosar, um momento de uma nova aplicação, pensando no cenário clínico, né? Então, daí entra as questões de infusão, né? Então, entre tantas outras. Então, trazendo esses pontos para a realidade de artigos publicados, então a gente pode pensar assim, nossa, será que se eu somar 2 drogas, utilizar 2 drogas paralelamente, 2 drogas boas, modernas, como é a tigecyclina e o meropenem, vou ter um resultado ainda melhor contra uma tal infecção? A resposta pode ser não, já tem estudos demonstrando que existe um efeito antagonista, por exemplo, da tigecyclina com o meropenem. Não é uma boa combinação. Assim como também existem estudos mostrando que existe o efeito antagonista no uso de colistina com a vancomicina contra a MRSA, ao passo que existe também estudos demonstrando um efeito sinérgico usando a combinação de daptomicina e vancomicina contra enterococcus resistentes, VRE. Então, muito interessante, talvez uma boa alternativa para a clínica, claro que sempre com parcimônia. E também a gente pode ver, como falei anteriormente, de outros materiais utilizados, além de antifúngicos e antibióticos. Por exemplo, aqui, um paper demonstrando um efeito sinérgico ao utilizar simvastatina, que a gente nem pensaria, com nanopartículas de prata, mostrando um bom efeito contra bactérias multiresistentes. Então, veja, te dá um leque muito interessante com a TKC e você consegue entender todos esses efeitos. Então, agora a gente entra no momento da aula, que é o método propriamente dito, e a ideia aqui é fazer um passo a passo, claro que sintetizado, e algumas dicas de algumas coisas que a gente já observou no laboratório e procurar passar para vocês a fim que no futuro vocês consigam replicar. Então, aqui começando todo o embasamento para descrever essa metodologia da time kill curve. Então, eu procurei sintetizar todas essas informações, traduzir isso para uma linguagem um pouco mais amigável, tá? Então, vamos aos próximos passos. Então, assim, gente, antes de começar, eu quero que vocês tenham em mente que essa é uma metodologia que organização é fundamental. Então, a gente precisa fazer um mise en place, né, como se fosse cozinhar. A gente precisa ter tudo pronto, tudo calculado. E a minha primeira dica aqui, além das dicas básicas de laboratório, mas uma dica da microbiologia não façam 2 micro-organismos ao mesmo tempo, porque vai contaminar, o que tiver para dar errado, vai dar errado. Então, o ponto-chave nessa metodologia é ser organizado.
Antes de dar início ao experimento propriamente dito, nós devemos estabelecer alguns pontos. Então, o primeiro deles é quais agentes antimicrobianos nós vamos testar, né? E pensar quais as condições deles, ou dele. Como que esse agente vai ser reconstituído? Água de injetáveis, alguma outra substância? Depois disso, eu posso armazenar ele em temperatura ambiente ou tem que ser em freezer? Então, já deixar isso organizado antes de começar. O seu micro-organismo, né? Se é um micro-organismo comum, tudo bem, mas e se for um micro-organismo fastidioso? Então, eu tenho que elencar as suas condições. Se for um micro-organismo fastidioso, então ver quais as condições de crescimento dele, se eu não vou precisar de alguma adaptação no meu método. E aí recorrer a um paper, né, que já testou esse micro-organismo anteriormente, para poder estar fazendo essas adaptações necessárias e correr o experimento sem nenhuma dor de cabeça. Além disso, a gente deve definir as concentrações. Então, primeiro de tudo, a gente deve ter em mente já a MIC, se puder, de preferência, a MIC do seu agente antimicrobiano sobre o seu micro-organismo. Então, está sempre ali consultando os guidelines, os papers e estabelecer quais outras concentrações do seu agente antimicrobiano você quer testar. Aí fica a seu critério, né? Mas é sempre importante a gente entender os mecanismos de ação do agente antimicrobiano que a gente vai testar. Por exemplo, as quinolonas, né, elas têm uma peculiaridade, bem como os aminoglicosídeos, que tem uma rápida ação bactericida. Então, talvez, a hora que a gente for escolher os horários e as concentrações, talvez seja melhor escolher horários mais próximos, né, um intervalo menor, já que é esperada essa ação. Então, ter isso em mente. Então, e os horários, geralmente pelo menos tem o tempo 0 e o tempo 24 horas. E dentro desse intervalo fica a seu critério, mas quanto mais horários você tiver, mais dados você vai ter, melhor vai ser a sua interpretação. Principalmente se for um agente antimicrobiano novo. Então, tudo isso a gente tem que ir ponderando, porque isso vai influenciar lá no cálculo de materiais. Tendo isso em mente, então, com essas definições, como eu disse, o cálculo dos meios de cultura, então é um método que eu já aviso, o Dinkelmann usa bastante meio de cultura, seja caldo, seja placas de crescimento, né, placas de agar. Além disso, você tem que ter uma logística e elencar as pessoas que vão estar envolvidas no trabalho, que isso demanda bastante, né? E, além disso, os materiais e equipamentos que a gente vai utilizar no laboratório. Então, para ter tudo isso redondinho e não dar nenhum furo lá no meio do seu experimento. Quanto aos materiais utilizados na condução da Time Kill Curve, a maioria deles a gente facilmente encontra nos laboratórios e alguns deles são um pouquinho mais específicos, mas nada tão difícil assim de achar. Então, o primeiro aqui que eu gostaria de destacar é o tubo de vidro com rosca, esse tubo que vai ser utilizado no nosso inóculo primário. Também vamos utilizar caldo Miller-Hinton Catch ajustado, placas de agar, essas placas para contagem das colônias ao final do experimento. Geralmente a gente usa uma placa mais simples de agar TSA, agar PCA, nutriente, mas se o protocolo que você quer seguir, a adaptação que você quer seguir, se fizer necessário um agar seletivo, tudo bem, mas geralmente a gente usa agar mais simples. Estantes para os tubos, micropipetas de vários volumes, bem como as ponteiras de vários volumes, tubos plásticos, então podem ser microtubos, tubos de 15 ml, tubos de 50 ml, cônicos. Alça de Drygalski, essa alça é para a gente homogeneizar nossa alíquota aqui na placa, ok? Além disso, a gente vai usar salina estéreo, bastante salina estéreo, água ultrapura e os EPIs de praxe, né? Então, jaleco, luva, máscara, se possível. E lembrando que todos esses materiais utilizados, seja no preparo ou, enfim, na caixa que eles venham, sempre está estéreo e cuidar com a manipulação deles. Quanto aos equipamentos utilizados para Time Kill Curve, nós vamos precisar do Vortex, né, o agitador de tubo, um turbidímetro, a fim de fazer a mensuração da sua suspensão do seu inóculo bacteriano ou fúngico,
uma cabine de fluxo laminar, de preferência aqui com a mesa em aço inox, um shaker, esse shaker orbital com temperatura, né, uma incubadora, uma autoclave, onde a gente vai estar preparando o meio, bico de Bunsen e uma estufa bacteriológica a 36 graus também. Ok, temos tudo organizado. Então agora nós vamos para a parte de fato prática do experimento. O primeiro passo se dá com o preparo do inóculo do micro-organismo para Time Kill Curve. E a outra dica aqui é deixar para fazer esse preparo bem na hora que você vai começar o experimento. Por quê? Se eu fizesse preparo do inóculo muito antes de começar, ele pode aumentar e no fim minha concentração final vai mudar, ela provavelmente vai aumentar e meu experimento todo vai por água abaixo. Então tá, tendo essa dica, então vamos ao preparo. Então, primeiramente, o que a gente vai precisar nessa etapa? A gente vai precisar do turbidímetro, do tubo que acompanha o turbidímetro, um repique overnight, ou seja, de até 24 horas do micro-organismo que você quer avaliar, um suave para que você passe aqui para o tubo com um líquido, e geralmente a gente faria a suspensão diretamente na salina, mas aqui nessa metodologia é um pouco diferente. Então tá, nós temos o repique do micro-organismo. Primeiramente, a gente vai fazer uma suspensão de meio McFarland em 5 ml de caldo Miller-Hinton CAT ajustado. Então a gente vai pegar esse tubo, vai ter caldo aqui, a gente vai passar pro turbidímetro, vai zerar e aí que a gente vai fazer a suspensão de meio McFarland. Vou fazer um vórtex e vou transferir 100 microlitros dessa suspensão meio McFarland para outro frasco com 5 ml de caldo Miller-Hinton CAT ajustado. Novamente eu vou fazer um vórtex e vou passar para o nosso shaker a 36 graus. Lembrando que aqui, quando a gente for fazer essa transferência, sem tubo de vidro, ok? Então, passou aqui para 36 graus, vai ficar no shaker com a temperatura de 4 a 6 horas, até ter uma turvação visível. E por que é esse horário? A gente procura fazer isso porque o seu micro-organismo se encontra nessa fase, que se chama fase mid-log, ok? Que é o que manda o guideline. Depois disso, desse tempo, a gente vai pegar em salina, vai fazer a suspensão de 1 McFarland, que corresponde a uma concentração de 3 vezes 10/8 unidades formadoras de colônia por ml. Tendo isso, a gente vai fazer uma diluição 1:5. Então, novamente, em tubo de vidro, a gente vai pegar 1 ml dessa suspensão de 1 McFarland, que está na salina, e vai passar para 4 ml do caldo Miller-Hinton CAT ajustado. Essa diluição vai perfazer uma concentração final de 6 vezes 10⁷ unidades formadoras de colônia por ml. Paralelamente com a Time Kill Curve, a gente deve conduzir um controle de qualidade. Como que isso é feito? A gente vai usar tubos com 10 ml de caldo Miller-Hinton CAT ajustado para verificar controle de crescimento, uma promoção de crescimento, que é o meu caldo, meu meio de cultura está adequado, e tubos com 10 ml de caldo Miller-Hinton CAT ajustado para o controle de esterilidade, a fim de verificar que o meu caldo está de acordo e que ele não tem nenhum contaminante. Então, além de verificar esses tubos ao longo do processo, onde no controle de crescimento a gente vai ver a turvação e no controle de esterilidade a gente vai ver o meio de cultura límpido, a gente também deve plaquear 100 microlitros no tempo zero do controle de crescimento e do controle de esterilidade, claro que em placas diferentes, para confirmar o inóculo inicial que a gente está usando e o controle de esterilidade, onde não deve se observar nenhum desenvolvimento do micro-organismo. O controle de esterilidade também deve ser plaqueado no tempo 24 horas, para confirmar que ao longo da incubação não promove o crescimento de nenhum contaminante que possa estar ali no caldo, ok? Continuando a parte do controle de qualidade, paralelo com a parte de esterilidade e promoção de crescimento, a gente também vai fazer a nossa concentração inibitória mínima em macrodiluição. Isso vai funcionar como um controle e nessa macrodiluição a gente vai encontrar aqui a concentração inibitória mínima, que deve bater com o que consta no guideline consultado.
E isso vai validar toda a sua time kill curve. E aqui, só para vocês verem como fica ao final do processo, é assim que o controle positivo ou de crescimento deve ficar, então, turvo, e o controle negativo, límpido, ok? Então, esse processo todo aqui é muito importante também para confirmar que a diluição do seu agente antimicrobiano foi feita de maneira adequada, que você diluiu certo, ok? Chegamos no momento, então, do preparo do nosso agente antimicrobiano para testá-lo. Então, qual o primeiro passo? Nós vamos reconstituir esse agente no diluente apropriado. Então, consultar sempre a bula, né, previamente, ver se ele vai ser reconstituído em água para injetáveis, por exemplo, ou se demanda mais alguma coisa. Então, sempre consultar a bula. Ver também se o seu agente está dentro da validade, isso vai somar, vai acarretar no sucesso ou não do teu procedimento. E ao final dessa reconstituição, teremos o que chamamos de solução estoque ou solução mãe. Após isso, é importante você certificar da concentração final após a reconstituição. Isso geralmente está na bula, quando possível, mas se não, fazer os cálculos certinho ali de reconstituição, diluição, enfim, para ter certeza da concentração que você está mexendo. Isso é bem importante. Então tá, temos isso em mãos e agora a gente tem que preparar as diluições. A gente tem valores de interesse lá no final, né, as concentrações de interesse. Então aqui nesse momento, a partir da solução estoque, a gente vai preparar diluições 100 vezes maiores, valores 100 vezes maiores do que aqueles que a gente quer testar no final, né, o nosso valor final de concentração final. Então, por quê? A gente vai fazer uma diluição em caldo Miller-Hinton CAT ajustado. Então a gente já vai ter preparado tubos com caldo de 9,9 ml e vai adicionar 100 microlitros da sua solução 100 vezes mais concentrada no caldo, no 9,9 ml. Isso em tubos de vidro. Tubos com dimensões de 16 por 150 milímetros. E aqui é muito importante que vocês façam em vidro. Por que em vidro? Se a gente fosse fazer em tubos cônicos de plástico, provavelmente não teria o mesmo desenvolvimento dos seus micro-organismos. Eles poderiam até formar biofilme. E não é a intenção aqui. Então, tá sempre atento a esse detalhe. E o vidro com tratamento, né? Para que não fique resíduo de outros experimentos, enfim. Agora chegamos no momento que faremos um inóculo com micro-organismo nos tubos que contêm 10 ml de caldo Miller-Hinton CAT ajustado e as diferentes concentrações do seu agente antimicrobiano também a serem testados, ok? Então vai ser conduzido da seguinte maneira: aqui a gente já está com os tubos previamente separados. Então vamos pegar aquele tubo que tinha um inóculo de 10 a 7 unidades formadoras de colônia, que estava lá incubando de 4 a 6 horas até a gente ver uma turvação visível naquela fase mid-lock. A gente vai pegar aquele tubo que, né, vai ter essa concentração. A gente vai pegar, vai fazer um vortex, vai pegar 100 microlitros dele e vai passar para cada um dos tubos, com as diferentes concentrações. Ao fazer isso, passar 100 microlitros para cada um desses tubos, a gente vai estar performando uma outra diluição. E que ao final dessa etapa, a gente vai ter uma concentração final de 6 vezes 10 a quinta unidades formadoras de colônia por ml, né, em 10 ml. Então, fica assim. Posteriormente, faremos um vortex para homogeneizar bem. E aqui, o momento dica, esse vortex é bem importante, porque se a gente for pensar assim, estou trabalhando com Staphylococcus aureus. Pela morfologia dessa bactéria, ele é em cachos, então se eu não homogeneizar bem, ele pode ficar em grumos, e isso vai acarretar numa contagem que não é aquela que é a representativa do experimento, então eu tenho que tentar desmanchar esses cachos, ok? Isso é um exemplo hipotético, mas o vórtice é sempre importante para homogeneizar. Depois disso, faremos alíquotas de 100 microlitros de cada tubo, então a gente vai pegar 100 microlitros aqui, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho, representando a amostra do tempo zero. Então eu pego 100 microlitros de cada tubo e vou passar para as placas. E depois a gente vai prosseguir com as diluições seriadas, que vamos ver a seguir. Chegamos na etapa da diluição seriada.
Então, a partir do nosso tubo primário, que é este tubo aqui, com a concentração de 10 a quinta unidades formadoras de colônia por ml, nós fizemos o vórtex e aqui nesse exemplo vamos estar no tempo zero. Então, além desse tubo, que poderia ser o tubo controle, pode ser um dos tubos com as suas diferentes concentrações de agentes antimicrobianos. Então a gente vai pegar 100 microlitros e vai passar para as placas de agar. Então a gente passa 100 microlitros, homogeniza e vai passar 100 microlitros para o próximo tubo. Esses tubos aqui da diluição seriada podem ser tubos de plástico, pode ser tubo cônico, pode ser um microtubo, porque contém 900 microlitros, 0,9 ml de salina e estéreo, tá? E a gente vai performar a diluição seriada aqui. Então a gente pegou, passou 100 microlitros, fez um vórtex, passa 100 microlitros novamente para cada placa, onde a diluição 10 a menos 2. E daí vai passar a alça de Drigowski, né, para poder fazer a contagem, passa mais 100 microlitros para o próximo tubo, que é a diluição 10 a menos 3. Isso vai seguir sucessivamente esse processo até a diluição 10 a menos 8. Então, é bom a gente ir anotando esses fatores de diluição, porque depois eles são importantes para fazer a conversão na hora de contagem das unidades formadoras de colônia. Nesse momento é muito importante a gente tomar cuidado para não contaminar nada, então manipular sempre com muito cuidado, de preferência próximo ao bico de Bunsen ou dentro da cabine de fluxo laminar, se possível. E são essas etapas aqui de diluição e plaquear sempre em duplicato que acabam deixando esse processo um pouco mais moroso e faz com que também gaste bastante material, porque você vai ter que repetir isso para todas as concentrações que você está avaliando e em todos os horários que você escolheu avaliar também. Depois que você diluiu, você sempre vai estar incubando o seu tubo primário, aquele tubo de vidro. Isso sempre nos horários que a gente vai avaliar. Então, incubar sempre em shaker, tá? O shaker orbital a 36 graus para que não se deposite nenhum sedimento no fundo do tubo, que isso tudo pode estar interferindo no experimento. Então ele fica no shaker até o próximo horário de interesse de avaliação. Então a gente fez o tempo zero, vai ficar lá, o próximo período de avaliação é no tempo 2 horas. Então quando der 2 horas, depois do tempo zero, a gente vai lá, tira, faz a diluição, coloca os tubos primários novamente no shaker. Daí o próximo período, o próximo horário é o tempo 4 horas. Então vou lá no tempo 4 horas, tiro e assim por diante. Né? Então a gente fez a diluição seriada, bem como do tubo primário, e passou para as placas, né? Aquele momento que passou 100 microlitros por placa, homogeneizou com a alça de Drigowski. Então vai pegar todas essas placas e vai colocando na estufa. Tá? É necessário que essas placas fiquem 24 horas na estufa, mais ou menos. Então, se você for avaliar tempo zero e tempo 24 horas, ao do tempo 24 horas você vai avaliar ainda um dia depois, pela necessidade desse tempo de incubação. Outra dica aqui, antes de fazer a diluição seriada de cada horário, é importante fazer vórtex nos tubos para estar sempre bem homogênea sua solução, sua suspensão, para que não haja interferência na contagem. E reforçando aqui que o controle de esterilidade a gente sobe no último horário de análise e que você também vai plaquear. Então, se o teu último horário for o tempo 24 horas, esse tubo só vai ser aberto ali, né? Primeiro você verifica se há turvação ou não. E não tendo, ou mesmo tendo, a gente plaqueia para ver como é que vai se dar esse resultado, que né, vai validar toda a nossa time kill curve. Aqui só para vocês terem uma ideia, foi um time kill bem simplesinho, tá? Duas concentrações e um controle de crescimento, né, sem antibiótico. Olha só o tanto de material que foi utilizado, né? Então, um antibiótico, 2 concentrações e um micro-organismo padrão. Então, já envolve bastante material e, assim, tem que estar bem organizado, né? Senão, você acaba perdendo muita coisa aí sem necessidade. Então, gente, aqui eu vou passar os vídeos numa situação hipotética, né? Para vocês entenderem bem como é que funciona essa diluição, tá? Então aqui, esse seria o nosso tubo primário, tá? Apesar de ser um tubo cônico de plástico, mas só para a gente simular.
Então esse é o tubo primário com a nossa concentração de antibiótico e a concentração de bactéria, o fungo, né, que vai passar para a diluição seriada. Então ali a gente está passando do tubo primário para o primeiro tubo, que seria do 10A-1 para o 10A-2. E depois sucessivamente vai passar do -2, -3, -4, -5 e assim por diante. Então aqui a hora que a gente pega esse tubo, passando 100 microlitros para a placa, fazendo ali a estria para poder fazer a contagem depois das unidades formadoras de colônia e conforme o fator de diluição. Então fica todo esse processo aí, vocês podem ver várias mãos, né? Então demanda bastante pessoal. Aqui vou mostrar para vocês rapidamente como é a dinâmica com todo o pessoal envolvido, todo o material. Então, para vocês terem uma ideia de como esse experimento é grande, é trabalhoso. Então, todos os cuidados aqui que a gente pode tomar, a gente tem que tomar, porque perder tudo isso é perder um esforço muito grande, né? Então, por isso que o planejamento é essencial nesse momento para a gente estar tendo o melhor resultado, não ter contaminação. Então, lembrando, né, de preferência mexer com um micro-organismo por vez, tomar cuidado na sua diluição. Então, a hora que a gente valida a macrodiluição em caldo é justamente para ter certeza que a tua diluição está correta. Então, tudo isso, quando você vai somando, ele pode, né, todas essas questões podem somar no sucesso ou não do seu experimento, tá bom? Transcorrido, então, o período de incubação do experimento e tudo mais, a gente vai começar a anotar os resultados depois de ler as placas, né? Mas antes disso, a gente precisa verificar o nosso controle de qualidade. Então, primeiro verificar os controles, né? Então, aqui os controles. O controle positivo de crescimento vai apresentar a turvação e naquela placa no tempo zero que a gente semeou 100 microlitros também vai ter colônias lá. E no nosso controle negativo, nosso controle de esterilidade, ele não deve apresentar nenhuma turvação no caldo, bem como na placa, depois de 24 horas e do tempo zero, também não deve apresentar nenhum crescimento, tá? Aquela placa tem que estar limpa, sem nada. O segundo passo é verificar o valor da MIC na macrodiluição. Então, o que a gente fez em paralelo aos tubos com as concentrações que a gente queria avaliar, a gente fez a macrodiluição. Então, um exemplo aqui. Se a gente trabalhou com Staphylococcus aureus, um antibiótico XYZ, o valor da MIC estipulado no CLSI, vamos pegar aqui, era para dar 0,5 microgramas por ml. Então, eu tenho que ver se está batendo aqui, se está dentro desse intervalo, também existem intervalos. Então, se estiver batendo, então quer dizer que a diluição do seu antibiótico foi correta também. Então, daí está validado. Você pode prosseguir para a segunda parte dos resultados. A gente precisa também verificar a contagem inicial do nosso inóculo. Então, a gente partiu daquela suspensão de 10A7, diluiu. Aqui ao final, no nosso tubo primário com 10 ml, tivesse um inóculo de aproximadamente de 6 vezes 10 a 500 unidades formadoras de colônia por ml. Então, a gente deve fazer essa contagem com as diluições apropriadas para validar que nosso inóculo nos tubos primários fosse disso, que é o que manda o guideline. Ok, tendo isso em ordem, a gente vai anotar a contagem de todas as diluições feitas a partir do tubo primário. Então, desde daqui do tubo primário, que é o 10A-1, até o tubo de 10A-8. Mesmo que não tenha crescimento, a gente vai anotar, 0, mas tem que anotar, até porque como a gente não tem ideia de como vai se comportar ou não, muitas vezes, então a gente precisa sim fazer todas essas diluições. Além disso, como que a gente vai fazer essa contagem? Então, estipula-se que a contagem seja feita de 30 a 300 unidades formadoras de colônia por placa, então de 30 a 300 pontinhos por placa.
Então, também a gente tem que ver pouca variação, né? Lembrando que a gente fez uma duplicata, então valores próximos, né? Claro, dentro até do mesmo log. Alguns estudos até indicam que essa variação seja de até 10%, então uma variação sutil, né? Não pode ser muito, porque isso indica que pode ter tido um problema na diluição, ok? Mas tudo isso a se considerar. E depois de anotado tudo, depois de anotado aqui nas suas diferentes diluições, a gente vai fazer um fator de correção e vai converter em notação científica. Pensando na anotação desses resultados, já vem junto com o guideline esse mapa de trabalho, onde você pode pôr data, um antimicrobiano, caldo, o valor da MIC, que é estipulado pelo guideline, o organismo que você utilizou, entre outras informações. Então, como é que funciona? Como é que a gente vai anotar? Então, aqui pegando como exemplo, mas isso vai ser adaptável conforme o que você escolher. Então, o controle, a MIC, o dobro da MIC. Então, os horários que foram escolhidos, tempo 0, tempo 4, tempo 8, tempo 24 horas. Isso vai se repetir para todas as concentrações. E aqui as diluições que foram feitas. Então, o tubo primário até a última diluição, que é 10 a menos 8. Então, para cada tubo, como a gente fez em duplicata, você vai anotar aqui nesses espaços. Ao fim disso, a gente vai contar as unidades formadoras e fazer a média da duplicata aqui. Posteriormente, fazendo os fatores de correção, a gente vai passar para log. Então, aqui é legal já deixar até uma planilha no Excel montado. Isso vai facilitar bastante sua vida na hora de plotar os resultados, tá bom? Então, os próximos passos a gente vai trabalhar com o log, que é o que é estipulado para a gente poder avaliar os resultados encontrados. Então, gente, depois de tudo anotado, convertido, a gente vai plotar um gráfico, certo? Então, primeiramente, o que a gente tem que se certificar é do inóculo inicial no tempo 0, porque é a partir dele que vão sair os outros pontos nos outros horários. E isso vai valer para cada concentração, né? Então, cada pontinho aqui, cada tipo de desenho é uma concentração. Nessa primeira imagem foi a primeira time kill curve que foi feita no laboratório em conjunto, deu uma trabalheira. A gente cortou alguns pontos para facilitar, usar um pouco menos de material, mas mais para se habituar com a técnica e pegando a mão. Então a gente teve um resultado até que similar com o estipulado pelo guideline, que a gente seguiu o mesmo exemplo, utilizando a mesma cepa padrão, o mesmo antibiótico. Então a gente viu que era factível com a nossa realidade de conduzir esse tipo de experimento. Então, aqui é importante a gente notar os pontos em cada horário e de cada concentração, porque assim a gente vai poder avaliar o acréscimo ou o decréscimo da sua população, seja bacteriana, seja fúngica. Então a gente vai trabalhar com esses acréscimos ou decréscimos nos valores de log, ok? Então eu vou mostrar nos próximos quadros como que isso vai funcionar. Como é que a gente interpreta um gráfico de time kill curve? Então, depois de plotar ali os pontos, ligar, né, de preferência fazer num programa adequado, né, então a gente pode ter alguns efeitos observados. O primeiro efeito, que é o que a gente gostaria de ver para todos os agentes, é o efeito SIDA, né, o sufixo SIDA, pode ser então bactericida, fungicida. Então, esse efeito é quando a gente observa uma redução maior ou igual a 3 log. Então, isso corresponde a uma redução de 99,9% da população do meu micro-organismo utilizando aquele agente antimicrobiano naquela concentração. Então, esse efeito a gente pode ver aqui nesta linha verde do composto 1. Então, partimos de um inóculo no log de 10 a quinta. Então, no horário 8, ele já estava em log 1. Então, nitidamente um efeito SIDA, vamos dizer assim. Podemos ter um efeito de sinergia de agentes. Isso quando a gente avalia 2 agentes antimicrobianos. Quando é que a gente constata esse efeito de sinergia? É constatado quando observa-se uma redução maior ou igual a 2 log na combinação dos seus constituintes, né? Então, a gente precisa avaliar os 2 agentes juntos
e os dois agentes separados, ok? Então, aqui funcionaria da mesma forma, só que com 2 log. Também podemos ter a situação onde é observado um efeito estático, como é visto aqui. Temos o binóculo de 10 a quinta e não variou muito disso, tá bom? Fica elas por elas, fica na mesma, então não tem efeito nenhum, nem aumenta, nem diminui. E ainda temos o efeito antagonista. O efeito antagonista, ele também ele é visto quando a gente avalia 2 agentes paralelamente. Então, vai ser um momento em que a soma desses 2 agentes não funciona. Ela é até pior, ela permite em que haja desenvolvimento, que haja a multiplicação da população ali do seu micro-organismo naquelas concentrações, enfim, naqueles horários. Então, a gente vai ver isso mais elucidado no próximo quadro. Então, pessoal, pensando aqui no cenário de combinação de agentes, nós temos 2 cenários, o cenário da sinergia e do antagonismo, ok? Então, na figura A, aqui nesse gráfico, a gente vê assim, a curva de crescimento, que deve ser corrida sempre, para a gente ter o controle de como funciona, e ela sempre vai ter esse comportamento, né, que a gente chama de curva em log, ok? E aqui a sinergia, né? Então eu somei 2 agentes e eles do binóculo de 10 a quinta, quando eu tinha aqueles 2 agentes a determinada concentração, no tempo lá 24 horas a gente conseguiu ver um log abaixo de 2, então nitidamente um efeito SIDA, né? Então bactericida ou fungicida, enfim. Ao passo que quando esses 2 agentes estavam separados, né, agindo sozinhos, eles não tinham efeito nenhum, não tinham efeito benéfico. Então, quando eu somei os 2, eles tiveram. Então, isso é o que a gente chama de sinergia. Já no gráfico B, né, num cenário antagonista, a gente vê o seguinte. Como é aquele artigo que eu mostrei rapidamente a vocês, do meropenem com a tigecyclina, 2 drogas boas, que a gente pensa, nossa, se somar vai ser ainda melhor, negativo. Então, é esse cenário aqui, onde a gente vê as bactérias ou fungos, enfim, aumentando a sua população. Então, não tem efeito, esses 2 agentes não trazem benefício ao se somarem, ao passo que quando eles estão sozinhos, eles apresentam efeitos, sim. Então, é o que a gente chama de antagonismo. Já finalizando aqui a aula, mas além de falar de gráficos, pensando em algo que vai ter um impacto direto na clínica, na sociedade, enfim, é isso que se traduz a Time Kill Curve. Então, a gente consegue avaliar quão benéfico ou não pode ser a combinação ou um agente novo. Então, aqui o exemplo que eu trouxe para vocês é um artigo recente, onde foi avaliada a combinação de ceftazidima avibactam contra as pseudomonas não suscetíveis a colistina, né, essas cepas não suscetíveis. Então, avaliou-se a sinergia, né, aqui da ceftazidima e avibactam. Então, no final do estudo, foi observado a interação sinérgica entre essas drogas no ensaio de Time Kill Curve. Então, a conclusão que tem nesse artigo muito rico é que a combinação de ceftazidima avibactam com a colistina ou tobramicina foram eficientes contra as cepas não suscetíveis à colistina, que a colistina sozinha não teria tido ação, mas em combinação teve. Então, eu otimizei aqui o uso da colistina. Então, é destacado que essa combinação terapêutica pode ser uma alternativa para cepas de pseudomonas originosas resistentes. Então, fica aí traduzida a importância da metodologia de Time Kill, poder estar otimizando. Ao final da tua corrida, da sua análise, tendo gráficos em mãos, é importante fazer uma discussão com especialistas, né, uma equipe multidisciplinar de preferência, para entender ponto a ponto como é que foi ou como é que não foi aquilo que a gente conseguiu observar ao longo de todo o processo, né? O interessante aqui do que foi observado, dos dados que foi compilados e tudo mais, é comparar com a literatura já existente.
principalmente se for um agente novo, né, de preferência tentar publicar ou enfim discutir isso com bastante critério para poder estar enriquecendo aí toda a discussão no mundo clínico, né, bem como no mundo acadêmico, a fim de procurar estudar e entender toda a farmacodinâmica e farmacocinética do seu agente antimicrobiano em questão, como é que dá para melhorar, como é que dá para poupar, né? Entendendo e respeitando a natureza do seu agente, a sua disponibilidade, toda a sua condição, procurar entender as questões de custo. Então, tá tudo isso, né, cabe dentro de uma discussão bem ampla. E, além disso, é importante destacar aqui essa transposição da bancada do in vitro para a prática clínica. A gente tem que ter muito critério, de preferência seguir sempre os guidelines, né, procurar estar atualizado, né, entender que na situação in vitro é tudo melhor, tudo mais fácil. Então, nem sempre é assim na prática clínica. Então, a gente sabe que existe questões de agentes antimicrobianos que são nefrotóxicos, hepatotóxicos, tem questão de sítio de ação, questões de infusão, tem muita coisa para se levar em conta, né? Então, por isso ser muito criterioso na hora dessa discussão. Então é isso, pessoal, muito obrigada pela atenção, espero ter passado a importância da Time Kill Curve, que vocês consigam replicar futuramente. Fico aberta para dúvidas também e qualquer coisa sempre estamos à disposição no laboratório que fica lá no bloco 4 do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde.